Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, dia 26 de março de 2025, nós temos como tema para hoje, para esse Fala Psico, terapias alternativas e bem-estar. E a nossa convidada de hoje é a Camila Canto. Ela que é contadora por formação há 17 anos, tem o MBA em gestão de pessoas há 5 anos, atuou por 11 anos em uma multinacional, multifuncional, com gestão de custos e gestão de pessoas. E em 2019, após passar por uma depressão, se abriu para o campo das terapias alternativas, né? Os benefícios foram tantos que ela resolveu ajudar outras pessoas com técnicas que a ajudaram a ressignificar algumas coisas na sua vida. Né? Que as técnicas são constelação familiar, mestre em reiki, barras de axis e cursos avançados em tamiana e terapia multidimensional. Além de ter criado o próprio método de consciência, que é um método único que combina vários tipos de terapia que podem ajudar a liberar crenças limitantes. Camila, seja muito bem-vinda ao Fala Psico. Obrigada, Dani, muito obrigada pelo convite. E é sempre bom a gente reforçar essa questão da saúde mental, né? Para todas as pessoas, não é só para quem está em crise, mas para todos. Por quê? Ela é a prevenção para não ficar algo maior. E gostaria de dar boa noite para o pessoal que nos acompanha através do YouTube e do Instagram e deixar claro para as pessoas que tiverem dúvidas a respeito desse tema que elas podem entrar em contato tanto pelo chat do YouTube e do Instagram, como pelo WhatsApp da Rádio Cultura de Naviraí, que é o 67 99890 1057. E desejar também aqui uma boa noite para a Aninha, que é a nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Boa noite, Aninha. Muito obrigada pelo seu carinho. Ela está desejando uma ótima noite para você também, Camila. Obrigada, para ela também. E continuando aqui, eu gostaria de iniciar com as perguntas. A gente sabe que essa questão das terapias alternativas, elas têm muitos mitos ainda relacionados, né? A terapia alternativa, ela não substitui um tratamento médico, mas ela é uma terapia complementar que ela visa maximizar esses resultados, né? Então é muito importante quando a gente associa, além do tratamento, medicamentoso, terapêutico, psicoterápico, as terapias alternativas. E o objetivo de ter te chamado aqui, Camila, foi exatamente esse, para a gente quebrar paradigmas. Porque tem muita gente ainda que não entende como é que funciona, que cria crenças relacionadas, né? Tem pessoas que demonizam as terapias alternativas e eu acredito que seja interessante a gente trazer esclarecimento para o público para que a gente consiga saber o que de fato é do que se trata, tá bom? Então, vou começar aqui com as perguntas e a primeira delas, né? O que são as terapias alternativas e como elas se diferem da medicina tradicional? Bom, Dani, como você mesmo disse, elas são uma alternativa, onde elas, vamos dizer assim, potencializam o resultado. Uhum. Por exemplo, quando uma pessoa está doente e vai, por exemplo, uma depressão, que foi o meu caso, eu fiz tratamento tradicional, mas o que acontece? Ele vai tratar o quê? O sintoma. Uhum. Aquele sentimento de vazio, de culpa, de não querer fazer nada, de não querer tomar banho, enfim, não querer trabalhar. E o que a terapia alternativa vai fazer? Ela vai lá na causa. Qual que é a causa emocional da depressão? Qual que é a causa emocional de outro tipo de doença? Porque a terapia ela não é só para você tratar quando tá ruim. Não, ela é uma prevenção. Então, as pessoas que se abrem para esse mundo, elas sempre estão fazendo coisas diferentes, vários tipos de terapia, porque ela sempre está buscando melhorar e sempre está buscando não ter uma crise. Porque para quem é depressivo, ele sabe que ele tem 3 chances de sair da depressão definitivamente. Ou sai uma, 2, ou na terceira, ou você vai ficar o resto da sua vida tomando remédio. Uhum. E foi esse choque de realidade que me levou a buscar outras coisas alternativas para não ficar dependente de remédio. É claro, hoje eu não tomo mais, né? Uhum. Por quê? Porque eu fui buscar me melhorar, me tratar. E uma coisa que eu queria frisar aqui é que tudo tem cura. Tudo. Você que tem que tomar consciência de que você é a única pessoa que vai cuidar de você mesmo. Uhum. O que hoje as pessoas veem? A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, é do meu trabalho, do meu marido, do meu... Gente, não. É você.
Você é o único responsável por você. E essas culpas, elas têm relações, às vezes a gente fica procurando culpados e a gente não avalia o nosso nível de permissão em relação àquilo que a gente vive, né, Camila? Com E a certeza. permissão, ela tem um papel fundamental na nossa vida, né? Uhum. Eu costumo falar muito no consultório que as pessoas vão fazer com a gente aquilo que a gente permite. E muitas vezes a gente é vítima de muitas situações complexas que nos adoecem pelo nosso nível de permissão, né? Pelo nosso limiar de dor ser muito aumentado, a gente tem uma condição de querer suportar tudo, e essa vontade de querer suportar o insuportável também são permissões, né? Sim, Então, até onde vai a nossa permissão, né? Qual é o nosso nível de responsabilidade em relação ao caos que a gente está inserido? exatamente. E é uma questão assim, Dani, é muito simples. É Hum, só você se falar não. uhum, E, gente, eu atendo bastante muitas pessoas que às vezes elas não sabem falar não. Não, eu não vou, sei lá, num churrasco. Não, você tem livre-arbítrio, né? E a gente ouve, a gente vê milhões de coisas lá no Instagram, no TikTok. Todo dia tem gente falando a mesma coisa. Mas a atitude só vai mudar se você quiser, se você mudar. eu até comentei aqui num dia que a gente estava falando sobre um tema, eu nem me recordo qual era, mas do porquê que aquela Jennifer, ela viralizou na internet, né? Sim, Porque ela falou não. foi uma coisa tão simples que todo mundo fala e ela viralizou, tá super famosa agora. Por quê? Porque se permitiu falar não para uma criança. Se respeitou, né? De dizer esse é o meu espaço, eu estou dentro, né, de um lugar onde eu tenho um poder de escolha. Que muitas vezes a gente se priva disso, né? Desse poder de decisão pelo que o outro vai pensar, né? Pela forma como as pessoas vão te julgar, né? Pelo próprio desconforto do tipo, eu vou estar sendo, pelo próprio julgamento, nossa, eu não vou estar sendo uma pessoa boa se eu falar não. E não tem nada a ver com isso, né? O limite ele é fundamental. Tudo tem limite na vida. Inclusive, né, os 10 mandamentos são limites que são estabelecidos, né? Exatamente. Exatamente. E ela falou não, e ela ficou super viralizada por fazer uma coisa tão simples, limites. Aqui é até onde vai os meus direitos, né? E até onde vai os seus. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Não porque é uma criança que você vai deixar ela fazer tudo. E até o princípio da delinquência é a falta de limite, né? Então, até por uma questão de educação, né? As crianças, elas precisam aprender limites, né? Sim. Quais são os benefícios das terapias alternativas para o bem-estar físico e emocional, Camila? Dani, hoje, o que que eu penso, não, o que eu acho sobre as terapias alternativas? Ela vem para trazer a origem, de onde veio aquilo. Porque às vezes você vai ficar tratando, 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 e você não vai chegar num ponto onde finalizou. Não. A terapia alternativa, ela vai tratar a origem, ela vai tratar a consciência, ela vai trazer energias, coisas que às vezes a gente não se permite no dia a dia, Uhum. né? Vamos agora para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais perguntas, Camila. Pessoal, continue nos acompanhando, já já a gente está de volta.
acompanho, estamos transmitindo da Fala Psico. Voltando com Fala Psico, estou aqui comentando com a Camila, eu sou muito suspeita para falar sobre terapia alternativa, porque eu também sou terapeuta alternativa, ainda que eu não atue na área por conta, né, do meu atendimento em psicoterapia. Mas é algo que eu sou muito suspeita. Mas a gente vai conversando aqui Perfeito. para entender mais. Como que, né, como escolher a terapia alternativa mais adequada para cada pessoa, Camila? Dani, essa questão vai de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que se identificam com alguns tipos de terapia. Às vezes a pessoa chega para ser atendida por mim, Camila, eu quero fazer uma constelação. Tudo bem. Aí eu ouço tudo que a pessoa tem para falar e às vezes eu indico, olha, nesse caso eu acho mais interessante tal técnica. E geralmente o pessoal acha interessante, assim, olha, eu atendo outras coisas, tal. Então, assim, eu acho que o feeling, né, do terapeuta, a gente consegue moldar qual é melhor para cada momento da pessoa. Porque às vezes a pessoa só conhece constelação familiar porque é o que tem mais na mídia, a pessoa fala muito sobre. E às vezes não conhece a tabiana, não conhece a multidimensional. Então, assim, para cada pessoa, eu indico o mais adequado para aquele momento e para aquele tema que ela quer trabalhar. E aí vai dessa anamnese que você faz anteriormente, né? Existe alguma contraindicação para essas práticas? Não existe contraindicação. Mas, por exemplo, eu tomo alguns cuidados. Por exemplo, às vezes tem pessoas, parentes, que querem constelar um esquizofrênico. A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode constelar um esquizofrênico, porque ele não está totalmente em si, por exemplo. Tem questões de bipolaridade também, tem questão de autismo, que muitas pessoas procuram algumas coisas alternativas, né? Então, cada caso é analisado, né? Como trabalhar, às vezes, um reiki, um barras, seria mais indicado para essas pessoas. Né? A barra de Axis, quando eu fiz o curso, ela estava sendo muito utilizada para o tratamento do Alzheimer. Diz que tinham muitas pessoas utilizando em pessoas com Alzheimer. Mas é uma intervenção que ela não depende da pessoa estar muito consciente ali, porque é uma questão, né, de toque, mais energética, ainda que traga um nível de consciência, né? Mas tem situações e situações, né? Sim, e o Axis, depois a gente vai falar um pouquinho mais, você entra num profundo relaxamento. Que aí você consegue ressignificar e acessar algumas programações mentais que ali você consegue desprogramar. Então, por isso deve ser usado no Alzheimer também. Eu falo que a terapia alternativa, as técnicas, elas possibilitam que a gente acesse alguns conteúdos, né, onde a gente se coloca numa condição de vulnerabilidade que no dia a dia a gente não se permite. Sim, e também a gente toma consciência de algumas coisas. Por exemplo, você criou um muro num trauma que você teve lá, sei lá, uterino, que agora também tem um tipo de terapia que fala lá do útero. Então, às vezes não, muitas coisas você não se lembra. E às vezes, ali na terapia, você, nossa, faz sentido. Às vezes você não lembra exatamente do fato, mas você lembra de situações parecidas e aí você consegue... Tem os flashes, né? Isso, exatamente. E essas terapias, elas têm comprovação científica, Camila? Tem sim. Hoje, o SUS já reconheceu mais de 20 tipos de terapia como eficazes no tratamento das pessoas. Por exemplo, constelação familiar, ela já é reconhecida, constelação, reiki, aromaterapia, cantoterapia, dança circular e outros tipos também. Acupuntura, acho que Fonildu ainda não. Mas assim, já está entrando para esse mundo. Eu participei de uma palestra sobre o futuro, que uma pesquisadora do futuro que chama Lígia, lá em Campo Grande. E ela falou que daqui a 10 anos vai ter um boom energético. As semanas vão ter 4 dias e as pessoas vão estudar muito a questão do ser. Do ser, de consciência e trabalhar a humanização, porque logo a gente vai ser... Logo não, né? Já tá aí, né? Já existe secretária com inteligência artificial que agenda e que tira as dúvidas dos pacientes. Então, a gente vai ter essa questão. Então, quem está trabalhando, quem está se abrindo para isso, já está com o pezinho lá no futuro.
E agora, voltando um pouquinho para as dúvidas relacionadas às terapias que são mais específicas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Reiki agora, né? O que é o Reiki e quais são os princípios básicos do Reiki? Bom, o reiki, ele é a canalização da energia universal. Mas, gente, todo mundo, o que que é isso? O que que é a pessoa que é reikiana? Ela é como se fosse um vetor. Ela recebe a energia da canalização e passa para o paciente, né? Então, isso é no nível 1. Então, qual que é Depois eu vou explicar certinho quais são os níveis. Mas o básico é a gente utilizar a energia universal para a gente tratar tanto fisicamente, como mentalmente e como a espiritualidade. Porque o Reiki tem muito a ver também com a espiritualidade. Então, conforme você vai trabalhando os níveis de Reiki, você vai tendo acesso a determinados tipos de energia. Que também é determinado pela questão de, eu falo potência, né? Nível 1 físico, onde tem que ter toque físico. Nível 2 é mais a parte mental. Nível 3 é mais espiritual. E o mestre, ele tem todos esses acessos e ele pode ensinar e transferir, né, o símbolo para as pessoas. E o Reiki, ele é a cura através da imposição das mãos, né? E a gente vê em várias religiões essa manifestação de uma forma diferente. Aqui, né, dentro do Reiki é Reiki. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela é uma benzedeira, que isso tinha muito antigamente, né? A pessoa não estava bem, você levava para a pessoa benzer. E ela ficava ali impondo as mãos, né? Se tornando vetor de um fluxo de energia, né? Focando na cura. Né? Dentro do espiritismo, eles trabalham com a questão do passe. O passe, ele também é uma imposição de mãos, onde você também trabalha uma canalização energética. Então, a gente vê essas manifestações com nomes distintos, mas eu acredito que o fluxo, né, e o objetivo é o mesmo. Né? Sim. Dani, foi até bom você falar sobre essas outras religiões, bezedeiras, tal, um costume, né? Eu falo assim, que todas as terapias, todas, não importa o nome, elas sempre têm um princípio. Trabalhar a energia, trabalhar cura espiritual, mental, físico. Então, assim, o princípio delas é o mesmo, mas cada uma tem o seu nome, né? E aí, né, dependendo da orientação religiosa de cada pessoa, vai ter, né, uma forma, um olhar. Mas o princípio, ele é o mesmo, né? E como é que funciona essa transmissão de energia no Reiki, Camila? Então, o Reiki tem posição das mãos, quando você é nível 1, onde tem realmente um toque sutil nos pontos energéticos que já são pré-determinados. E depois a gente começa, aí a gente acabou de falar sobre a imposição das mãos, e depois a gente vai falar sobre a distância. Né? Que daí é o nível 2, que daí você já vai para um nível um pouquinho maior, um pouquinho mais de potência, onde você consegue trabalhar o mental. E seria a conexão da energia com a pessoa. Então, a gente recebe essa energia, né? Eu falo que o Reiki é igual um interruptor. Você liga e você desliga, né? A gente não tá todo momento expandindo energia. Não. Quando a gente vai trabalhar a questão do paciente, então a gente ativa, né? Porque senão a gente não estaria toda hora expandindo energia. Chega uma hora que a gente não vai conseguir. Então, é essa questão. A gente receber essa energia universal, que pode ser do Criador, do universo, como você achar melhor. Como você quiser nomear. Existe uma força superior que cada um vai dar uma denominação para essa força, né? Que a gente chama de Deus, mas tem gente que chama de Criador de tudo que é, tem gente que chama de universo, né? E assim vai, tem várias denominações. Eu acredito que a denominação vai de acordo com aquilo que a pessoa acredita. As vertentes religiosas, né? Então, eu falo sempre do universo. Bom, eu não tenho nenhum ponto de vista sobre, né? Eu acredito que todas as religiões são válidas, que todas as terapias são válidas. Eu acho, assim, que é importante a gente querer o bem. Vai fazer mal? Não vai fazer mal, vai fazer o bem. Né? E a gente tem que saber lidar com isso também. Porque pode ser uma má terapeuta e uma boa terapeuta. E assim, você não precisa estar dentro de uma vertente dessa para você fazer o mal, né? Porque quando a gente olha para algo e a gente
desenvolve uma energia negativa sobre aquilo, né? Do tipo, nossa, aquela pessoa tem aquilo e eu nunca consegui aquilo. E isso já é uma forma de você liberar energia negativa. Com certeza. Então as pessoas estão em liberação o tempo todo, né? Porque nós somos energia condensada. E falta muitas vezes a consciência de que a gente é energia, a gente tem centro energético, né? Quando a gente fala sobre o equilíbrio vitamínico do corpo, quando a gente fala de deficiência de ferro, a gente está falando que para o nosso, né, o neurônio ele funciona com descarga elétrica. A gente é energia, sim, né? Então o cérebro funciona com descarga elétrica, então o corpo ele funciona com energia. E a gente alimenta essa energia né, com a alimentação, a gente alimenta a energia com o sol, porque a gente se abastece do sol, então a gente está recebendo energia também de várias formas. Mas às vezes a gente não para pensar, né, no que a gente é, e é isso. Então, quando a gente não entende o que a gente é, fica difícil você entender a terapia alternativa, né? Exatamente. E você falando sobre energia, entrando num pequeno assunto um pouquinho mais polêmico, que a gente vai falar aqui, por exemplo, quando você julga uma pessoa, não importa o que você fale. Às vezes eu falo assim, ai, seu cabelo não ficou legal. Uhum. Você já está criando um julgamento. Esse julgamento é uma energia negativa. E eu crio para mim e eu crio para você. Entende? Por exemplo, aquelas pessoas que reclamam o dia inteiro. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. O que vai acontecer? Ela está criando uma magia negra, vamos dizer assim, para ela e para outra pessoa que ela está falando mal. Então, não tem... a gente até entra um pouco na questão da religião. Deus fala, as palavras têm poder. Então, tudo que você fala para você, tudo que você reclama, você está aclamando aquilo para você. Então, quanto mais você reclamar sobre aquilo, sobre uma determinada situação, determinada coisa, mais você está atraindo aquilo para você. Como você falou, nós somos energia. A todo momento nós estamos emanando e a gente está recebendo. Uhum. Então, aquilo que você emana é aquilo que você traz para você. Então, tudo que você fala é uma energia. Então, quanto menos você falar das pessoas se concentrar em você, mais você vai trazer benefícios. E é uma questão de frequência. Muito. Né? Frequência. Porque tem relação com a Totalmente. frequência. Então, tem lugar que você chega que você se sente sugado, porque tem uma energia densa ali que você não vai atribuir a ninguém, mas existe uma energia ali que você se sente mais sugada. Exatamente. Normalmente perto de quem reclama muito, normalmente perto de pessoas, né, que tem, né, uma forma mais negativa de enxergar a vida. Então, assim, você acaba ficando mais sugado, né? Porque a gente é frequência. E né, quanto mais baixa a frequência, mais você acaba usando a energia de quem está próximo para você se manter vital e, né? Mas aí você acaba com a energia vital dos outros. Vamos dizer, porque existe, sim, vampiros energéticos, né? Então, a todo lugar, a todo momento, a gente está, sim, suscetível a isso, né? Então, a gente tem que se cuidar. Sim. E quais são os principais benefícios do Reiki para a saúde física e mental, Camila? Bom, o Reiki, muitas pessoas usam ele para questão de dor. No pós-operatório, viu, mulheres que fazem cirurgias, qualquer tipo de cirurgia, é muito utilizado para questão de dor. Dor e para pós-operatório, a pessoa está ali com dor e tal, utiliza. E também ele reduz o estresse, faz questão mental, depressão, ansiedade. Então, tudo isso ele é trabalhado no Reiki, né? Mas o Reiki, o que acontece? Você tem que sempre estar fazendo. Não é uma vez, né? Igual acontece. As pessoas fazem uma sessão de terapia alternativa, elas querem lá resolver 30 anos de problemas e de traumas numa sessão. Gente, não é assim, tá? Então, é constância. Terapia alternativa, eu digo assim, é de todas. Reiki, barras, onde a gente trabalha muita questão de ressignificar, de traumas emocionais, é constância. Você faz ali uma sessão só, vai ajudar? Ajuda. Mas não, assim, é pouco, né? Às vezes a pessoa quer resolver um problema lá que ela tá a vida inteira com aquilo, uma sessão ela não vai resolver. Então, o Reiki, ele tem que ser trabalhado a energia, por isso que eu recomendo as pessoas fazerem nível 1, porque elas podem se auto-aplicar em casa. E uma técnica que eu uso mesmo, a hora que eu vou dormir, tô quietinho lá, descruzo os braços para vou ficar Reiki em mim. E me faço a sessão e já durmo só no outro dia. Né? Então, a gente tem essa questão da autocura, né? O Reiki, ele tem muito essa questão da gente se curar mesmo. Por isso que é bom a gente ter. Não só para atender, para atendimento,
mas pra gente se curar também e receber essa energia. E essas terapias todas, elas têm o benefício da doação e do recebimento, né? Porque enquanto você aplica, você também recebe. E aí dentro do Axis, né, que a gente vai falar também, tem essa questão dessa troca, que enquanto você está ali fazendo, você também está se curando, está recebendo, né? Vamos para mais um intervalo e já já a gente retorna com esse tema. Continuem ligados. E suas dúvidas? 67 998 90 1057. De volta com Fala Psico e eu quero mandar uma boa noite, um super abraço para a Paty da Avenida Tarumã. Ela disse que está amando esse programa, mas principalmente o tema de hoje com a Camila, que ela se vê passeando em todos os temas que estão sendo falados aqui hoje. Obrigada, Patrícia, por acompanhar o programa. Eu fico muito feliz que esse programa esteja fazendo sentido para você. E continuando, você ia fazer um adendo em relação ao Reiki, que ele... O reiki, ele estimula o sistema imunológico. Então, para as mulheres, para as crianças é muito bom receber reiki. Sabe aquela criança agitada? Que a mãe fala, para que é reiki, gente, reiki nas crianças. Porque não tem contraindicação, então as crianças podem receber, as mulheres, crianças, idosos, pessoas acamadas, já apliquei reiki. E também as mulheres com câncer de mama, já fiz um projeto para aplicar reiki nelas, mesmo à distância, porque elas sentem muita dor e o reiki é muito bom para a questão de dores. Agora nós vamos entrar, Camila, no tema barra de axis, né? O que são as barras de axis e como é que essa técnica atua no cérebro? É legal falar das barras porque esse daí tem evidência científica, né? Tem as imagens que são feitas antes das barras, durante as barras e como é que o cérebro fica e realmente houve a comprovação de que existe um reset mental mesmo com a aplicação das barras. Mas eu vou deixar você falar. Vamos lá. E uma coisa também que poucas pessoas sabem é que o reiki, o reiki também é internacional e o barra de axis também é internacional, reconhecido em mais de 120 países, viu, gente? Então, quem se forma aqui no Brasil pode atuar em mais de 120 países, tá? Que a gente é reconhecido. Bom, o que é barra de axis? Ele é algo assim muito interessante. Ele é um toque sutil na cabeça. Qualquer ponto? Não é qualquer ponto, gente. Por exemplo, tem aqui o ponto do tempo e poder. É incrível, vocês podem colocar a cabeça, o dedinho de vocês perto aqui da sobrancelha, que tem um pontinho, tipo um buraquinho. Então, por que barras? Porque você coloca os dedos, né, a mão, um toque sutil, não é apertar, tá? É só tocar. E você ativa uma barra de um lado no outro na cabeça. E o que vai acontecer? Uma sessão de barras é trabalhado 32 pontos, onde você trabalha gratidão, bondade, dinheiro, até o envelhecimento, na torradeira do envelhecimento. Então, muitas pessoas perguntam, né, Camila, o que você faz? Eu, barra de axis, porque ela trabalha em envelhecimento. Não, mas você não parece a idade que você tem. Eu falei, barra de axis, reiki, também, tudo que vocês pensarem eu faço. Mas, enfim, o que o axis faz? Conforme a gente vai fazendo esses toques sutis, você vai entrando num profundo relaxamento, onde você vai acessar as ondas teta.
né? E quando você acessa as ondas teta, você consegue desprogramar algumas consciências, alguns pensamentos e algumas crenças limitantes. Então, ali, quando você está naquela onda teta, você consegue ressignificar. Então, imagine que a sua cabeça é um computador. Nesse computador tem vários vírus, que seriam as crenças, pensamentos negativos, emoções negativas. Quando você faz o barra-jatos, é como se ele fosse limpando o seu HD. Então, depois que você fez o barra-jatos, você começa a ver as coisas muito mais positivamente, possibilidades, você começa a enxergar as coisas mais rápido acontecer para você. Por quê? Você ressignificou, você tirou várias coisas, tirou crenças, pensamentos, sabe aquele pensamento, não vai dar certo, não vai acontecer? O Axis, ele vai trabalhando isso em você. O que mais me chamou a atenção, que me fez assim, buscar até essa formação do Axis, foi o depoimento do Dan Heer, porque ele tinha uma depressão profunda e ele já tinha decidido que ele cometeria suicídio, já tinha data, já tinha corda, já tinha tudo, porque ele já tinha esgotado todas as possibilidades com relação à depressão. E ele viu um anúncio, né, num post escrito, né, que tinha um tratamento de barra de Axis, e ele se permitiu vivenciar isso antes de dar cabo da vida dele, né? E as barras de Axis, né, resgataram ele da situação da depressão, né? E ele escreveu um livro depois, é um livro que, né, toda oportunidade que eu tenho, eu compartilho com as pessoas próximas, né, que é Sendo Você e Transformando o Mundo. Porque a gente aceitar quem a gente é fundamental para a nossa cura, né? E a raiz da maior parte do nosso sofrimento é porque a gente não aceita quem a gente quer ser outras coisas, a gente quer, né, atender as expectativas do outro, e isso é a raiz de muito sofrimento, né? Os nossos apegos. Sim. E o Axis, Dani, ele tem uma questão assim, da palavra tem poder. Sim. Você é terapeuta, você também conhece a técnica, tem formação. Então, ali a gente aprende muita coisa sobre infinitas possibilidades, a gente trabalhar sempre no positivo, que coisas maravilhosas podem acontecer comigo hoje, né, frase maluca, enfim. Então, o Axis não é só a barra de Axis, mas é um conceito, é você viver aquilo e sempre trazendo a consciência. E você sabe, Camila, que tudo o que eu vejo da prática da terapia alternativa, eu faço muita associação com o que eu creio religiosamente, né? E isso da Bíblia, né? Tem peça e vos será dado, busquem, né? Encontrará, bata e eu abrirei. É muito isso de você, né? Dizer e você receber. Exato. Mas a maior parte do tempo a gente não está nem consciente daquilo que a gente está falando. E a gente está o quê? Proferindo palavras ruins para a nossa vida. Então a gente está sempre, né? Proclamando a coisa terrível para acontecer, né? Então, nossa, que dia, né? Ruim, não, tá o tempo inteiro em reclamação. E trazer essa consciência é fundamental. Então, quando a gente se vê numa situação dessa, como o Axis trabalha muito essa questão da consciência, é você estar consciente daquilo que você está proclamando, né? Então, olha, fica atento àquilo que você está falando, porque o que você está falando, né, atrai, porque você está, né, emanando essa energia, está entrando nessa vibração, né? Dani, e uma coisa muito boa que você falou sobre agora, a pessoa só reclama, né? Do dia, não aconteceu isso, meu chefe aquilo, mas a pessoa não parou para pensar. Eu levantei hoje. Eu levantei, eu cuidei do meu filho, eu levei para a escola. Às vezes a mulher, né? Falar isso também é dona de casa, né? Mas a mulher fala assim: nossa, tem um monte de louça para lavar, tem um monte de roupa para lavar, mas ela esquece. Graças a Deus que eu tenho, que tem louça, por quê? Porque você tem comida na sua casa. Tem roupa suja, por quê? Porque você tem roupa para lavar, porque você saiu para trabalhar. E aí as pessoas esquecem de agradecer o pequeno. Porque você só vai ter o grande quando você reconhecer o pequeno. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando sobre E tem gente que acha que isso é uma positividade tóxica, mas a gente não está falando de você ficar com positividade onde você fique, né, alienado a uma coisa que não é real, mas é de você aprender a reconhecer o milagre que ocorre na tua vida todos os dias. Então, é você ser grato pelos milagres que acontecem na tua vida, né? Então, não é positividade tóxica. E o fato de você estar buscando isso não significa que as coisas não vão dar errado, mas você vai
vai aprender a olhar de uma outra forma para aquilo que deu errado, não com sofrimento, com queixa. Então, assim, realmente é uma reprogramação mental, né? Muito. E uma frase para as pessoas que estão ouvindo a gente agora é para todo mundo fazer esse exercício agora. Se você acordar amanhã e você só tiver aquilo que você agradeceu antes de dormir, o que você vai ter amanhã? Fica a reflexão, né? Eu ouvi isso, não vou mentir não, eu vi no Instagram essa frase de uma pessoa que eu não lembro quem que era. E isso me tocou tão profundamente. Se eu acordar só com o que eu agradeci hoje, putz, nada, na época, né? Nada, porque eu não agradeci por nada. Então, se você quer algo diferente para sua vida, se você quer realmente alcançar o grande, primeiro você tem que reconhecer o pequeno. E só assim você vai subir a escada da gratidão, porque a gratidão é que traz as coisas pra gente. Uma boa noite aqui para o Moisés, ele disse que está pedalando e ouvindo. Obrigada, Moisés. É importante a gente encaixar ali o Fala Psico no meio das nossas atividades, né? E, Camila, como é que a ativação dos pontos das barras pode ajudar na redução do estresse e da ansiedade? Então, como eu te falei, durante a sessão, você vai acessar as ondas teta. O que é acessar as ondas teta? Ela vai desacelerar o seu pensamento. E automaticamente você vai trabalhar a sua ansiedade aqui. Por quê? Porque você desacelerou. Ansioso é o quê? Muito rápido. Então, o Axis, ele vai trabalhar nessa questão de desacelerar seu pensamento ali na hora da sessão. Tem alguma crença, né, ou padrão limitante que pode ser transformado com essa terapia? Sim, muitos. Crenças sobre dinheiro, prosperidade, autoconfiança, envelhecimento, autoconhecimento. Então, tudo isso que você pensa que não é bom para você, o Axis ele vai te ajudar. Mas como eu te falei, não é uma sessão que vai resolver todos os seus problemas, né, de autoestima. É uma questão de constância. Eu lembro que quando eu fiz o Axis, eu fiz vários cursos do Axis. Aí eu fiz o facelift. Ah, maravilhoso. E realmente a gente vê uma mudança já, porque a pessoa entra num processo de relaxamento, a primeira coisa que já melhora é a linha de expressão, né? Porque você está ali relaxado dentro de uma condição, e por que a gente vai, né, envelhecendo? Porque a gente fica com um sofrimento ali, a gente leva isso para o corpo, né? O nosso corpo, ele sente muito. Então, à medida em que você vai realizando estímulos, desconstruindo crenças que te levem para essa expressão do que sente, porque o nosso corpo ele só vai expressar aquilo que a gente sente mesmo. Por isso que eu falo que a questão do envelhecimento, ele não é de fora para dentro. Não, Você pode fazer o que fora. você quiser, que não vai modificar se você não mudar questões internas. Então, vem desde as crenças, da alimentação, da sua rotina de sono, do seu autocuidado, né? Da sua hidratação. Então, é um cuidado interno que ele externaliza. Agora, tem muita gente que cuida de fora para dentro, e quando você faz esse movimento, aí você já compromete todas as coisas, porque de fato você não vai trabalhar a raiz, né, dos problemas. Exatamente. E aí você pode pegar, comparar uma pessoa aí que não tem nenhum tipo de conhecimento e pega uma pessoa, por exemplo, você. Você é muito mais jovem do que você aparenta. Entende por quê? Porque você trabalha essa questão energética, trabalha a frequência, você trabalha o envelhecimento quando a gente faz o Axis, facelift, né? O pessoal fala que o facelift é a plástica energética. Sim. O pessoal faz facelift para levantar o bumbum, para trabalhar colágeno, entende? Então, é um tipo de terapia estética, né? Que ainda ninguém tá usando essa nomenclatura, mas ela funciona assim. A finalidade é estética, mas é todo um trabalho interno que o resultado é estético, né? Mas é trabalhar no interno que você vai ter o externo, né? Não sei se você já trabalhou uma questão de emagrecimento. Eu fiz também para redução de gordura. Supressão, fala? Supressão. Supressão de gorduras. Eu não sei se você lembra, mas eu emagreci 15 quilos. Uhum. Eu emagreci 15 quilos, gente, fazendo terapia. O que você fez? Terapia, dieta e academia. Só a terapia vai resolver? Não, não vai. Você tem que fazer um combo. Você tem que trabalhar sua mente,
né? Porque eu tava preenchendo a falta de alguma coisa com comida. Eu tava feliz, comida. Uhum. Eu tava triste, comida. O Joãozinho do trabalho, comida. Tudo comida. Eu falei, gente... Aí eu só fiz uma pergunta pra mim mesma. O que eu tô tentando preencher com comida? Aí, então, tipo, não vou falar que foi pro dia pra noite, não, tá? Mas, e quando a gente fala de terapia, não é só terapia, é só tomar consciência. Você tem que fazer o que precisa ser feito, né, gente? Dieta e academia, entendeu? Então, você tem que ir trabalhando, essas questões todas a gente pode trabalhar em conjunto com o convencional, tá, gente? Porque aqui a terapia alternativa, ela ajuda? Ajuda. Mas você precisa fazer o que precisa ser feito. Porque senão não vai dar certo, não. Não é um milagre, né? Não, daí a culpa é da terapeuta. Não. Não, não. 50% meu, 50% da pessoa. A gente vai para mais um intervalo, já já a gente retorna para o último bloco do Fala Psico. Aqui o tempo passa rápido, viu? Pois é. Agora, Cultura FM. De volta com Fala Psico, nós estamos aqui no último bloco do programa. Deixa eu só ver uma mensagem aqui da Aninha. Ela disse que realmente a gente tem que, né, gostar de dentro para fora e pensar positivo e não negativo. Muito bem. Que bom. Essa é a essência, Aninha. E agora, para dar continuidade aqui, para a gente finalizar, na verdade não vai dar tempo de responder tudo, mas a gente vai avançando aqui até... Uhum. A gente vai falar sobre a constelação familiar agora, né? O que é a constelação familiar e como é que essa abordagem pode ajudar na resolução dos conflitos, Camila? Bom, a constelação familiar, ela tem o objetivo de realmente resolver os conflitos. Mas como que eu vou descobrir se eu tenho um conflito? Porque existem muitas coisas inconscientes, né? Muitas lealdades ocultas que às vezes as pessoas não sabem sobre. Então, a constelação, ela rege por 3 leis, as 3 leis do amor, que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, que é a lei do pertencimento, hierarquia e o dar e o receber. Mas o que isso tem a ver com conflito? Calma que eu vou explicar. Esses 3 conceitos vêm que você tem que se sentir pertencente àquele ambiente, àquele sistema. Quando a gente fala de sistema, a gente não está falando só da família, a gente está falando do trabalho, do ciclo de amigos, do lugar onde você está inserido.
Quando você não se sente pertencente, você se sente excluído. E quando você se sente excluído daquele lugar que deveria ser seu, você gera um desequilíbrio no sistema familiar. E aí vai gerar um conflito. Então, essa questão do conflito é um desequilíbrio no sistema. Seja ele por pertencimento, seja ele pela parte da hierarquia. O que seria essa hierarquia no sistema familiar? Ele tem a ver de você estar no seu lugar. Estar no seu lugar, na hora e no momento certo. Mas como que isso significa? Eu vou falar um exemplo clássico de hierarquia que tá fora da hierarquia. Sabe quando a mãe se separa e tem um filho homem, por exemplo, pequenininho? Aí ele fala assim, mamãe, a mãe fala, filho, você é o companheirinho da mamãe. Pronto. A mãe tirou o filho do lugar de filho e colocou ela no lugar de companheiro. E aí, como essa criança vai se comportar? Como se ele fosse adulto. Então, ele vai falar assim, mamãe, eu cuido de você. Eu sou seu companheiro. Eu sou o homem da casa. Quando a criança ela fala isso, ela já está fora do lugar dela. Porque qual que é o papel correto? É a mãe cuidar da criança. Ela é grande e ele é pequeno. Então, às vezes, a pessoa não está no seu lugar certo, porque a mãe, porque o pai, porque o irmão, porque o marido, porque o filho tirou ela do lugar dela. E às vezes ela aceitou. Existe muitas disfunções também com relação o filho se sentir pai da mãe, a filha se sentir mãe da mãe, ou, né, do Sim. pai. E isso também é um outro desequilíbrio, né? Porque daí os pais, eles se comportam como se eles fossem filhos e falam, ah, tem um problema aqui para você resolver. Então, ele leva o problema para a mãe, que é o filho, Sim. para eles trazerem. Então, isso também gera muito desequilíbrio dentro do ambiente familiar, né, Camila? Muito. Muitos conflitos, emaranhamento, que ninguém sabe o que é do outro, né? Porque falta aí o limite de você entender o que te pertence e o que cabe ao outro resolver, né? Exato. Então, é bem parecida essa questão que eu falei do filho e da mãe. Então, assim, existem muito. Existe, às vezes, assim, o marido, que é filho da esposa. Uhum. Ou o marido, uma postagem minha do Instagram que deu 187 mil visualizações, mostra um casamento onde o marido, no caso, ele estava casado com a mãe. Uhum. Então, assim, isso é muito comum. O homem casar com uma mulher, mas ele ainda está preso, leal à mãe dele. E aí, o que acontece com o casamento dele? Não vai dar certo. Uhum. Por quê? Porque ele está casado com a mãe. Entendeu? Então, tudo isso é a hierarquia. E tudo é uma disfunção, é um desequilíbrio. E também tem a questão do dar e o receber. Isso aqui que a gente está falando, gente, aplica em tudo. Na família, no trabalho, nas relações, todas as relações. Todas as relações onde a pessoa ela dá muito, a outra vai embora. Porque ela não consegue receber demais. Não tem aquele casamento assim. Não sei por que meu marido terminou comigo, foi embora, sendo que eu fazia tudo por ele. Aí que é o problema. Você dá tudo por ele. Porque a outra pessoa ela não consegue receber tanto, ela não consegue retribuir. Então a outra pessoa ela vai embora. Eu uma vez estava lendo, né, uma analogia relacionada a essa situação, mas era mais focada na questão da dívida que você vai permitindo que o outro sinta, o outro vai se sentindo endividado. Uhum. E chega no nível onde ele pensa, eu não consigo pagar essa conta. Isso. Né? E ele vai embora porque é impagável. Se continuar, né, ele vai ter que deixar Sim. a alma. Mais ou menos Então a isso. pessoa vai embora, né? A pessoa acaba indo embora por causa desse desequilíbrio. E isso é o mais comum em todos os relacionamentos. A mulher que quer ser a mãe do marido e o marido que está casado com a mãe. Uhum. Então, assim, gente, 99% das pessoas que vêm fazer constelação e os outros tipos de terapia também, 99% é relacionamento e dinheiro. Até fiz uma caixinha no Instagram. Qual é o seu maior problema hoje? Relacionamento ou dinheiro? Ou os dois, todo mundo. Uhum. Uma pessoa ou outra que fala outra coisa. Mas hoje é o que todo mundo quer trabalhar. Uhum. E como é que funciona uma sessão de constelação familiar na prática?
Porque tem constelações que são feitas individualmente, tem, né, constelações onde é feito o campo, é formado o campo. Como é que funciona, Camila? Bom, Eu não entendo de constelação, tá? bom, a gente tem vários tipos hoje, né, de constelação. Eu trabalho com a clássica, né, com a mais tradicional, que é do Bert Hellinger. Então, assim, tem o grupo com pessoas, tem o individual com bonecos, tem individual com âncoras de solo, tem com cavalos, tem na água. Tem gente, tem constelação que eu fiquei sabendo agora, que é na piscina, onde o movimento das pessoas é dentro da água. Achei super legal, mas eu ainda não vi essa prática. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um problema, um bloqueio, ela vem para fazer atendimento comigo, por exemplo, eu vou atender individualmente com bonecos, onde eu trago os bonequinhos e a pessoa coloca ali no campo para mim. Geralmente não, todo mundo vem com tema. Seja com relacionamento, seja com dinheiro, com doença, seja trabalho profissional, porque também você pode constelar qualquer tipo de tema na constelação. Até se você tem alguma decisão para você tomar, você pode fazer uma constelação para aqui. Então, conforme a disposição dos bonecos ali na hora da constelação, eu faço uma leitura do campo. Então, ali é que eu vou saber o que está acontecendo e qual que é as origens do problema. Porque as pessoas acham que é adivinhação, que é espírita, que é religioso. Não tem nada disso, tá, gente? É tudo, é conhecimento, é estudo, onde a gente faz uma leitura do que está mostrando ali. E as pessoas colocam, né, de acordo com o subconsciente dela. Não existe certo, não existe errado. Existe apenas aquilo que você sente e eu faço uma leitura do campo. Isso é bem interessante, porque eu já ouvi vários relatos de pessoas que falaram, olha, apareceu lá na minha constelação essa situação e eu não sabia. Aí eu fui para casa, comentei com a minha mãe, né, ou falei com meu pai, e eles confirmaram que realmente aconteceu uma situação assim, né? E é uma coisa que é muito importante procurar profissionais que tenham muita responsabilidade em relação àquilo que elas estão fazendo, para que de fato seja cura e não problema na vida da pessoa, né? Porque também já tive casos que atendi pacientes e a pessoa chegou extremamente angustiada porque ela fez uma constelação, ela disse, olha, apareceu lá que tem um grande segredo na minha família, mas não revelaram o segredo. E agora eu não sei se eu sou adotada, né? Então, assim, é muita responsabilidade, que às vezes é uma coisa que é para a pessoa estar buscando para se curar, ela vai sair de lá mais doente. Então, né, procurar terapeutas que sejam de confiança para isso é muito importante, né? Sim. E uma coisa muito interessante que ninguém fala é sobre essa questão do profissional. Quando você se torna, né, constelador, você tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou muito prudente com os meus atendimentos. Porque se você faz uma constelação e você faz alguma coisa errada, né, com a pessoa, fala uma frase errada, alguma coisa assim, você vai pagar o preço de ter feito aquela coisa errada. Uhum. E o que é o preço para um constelador? Ficar doente. Uhum. Porque você fez alguma coisa errada no sistema da pessoa e você acaba, se você fez errado, você atrai algo para você pagar o que você fez de mal com uma pessoa para você. Então, você sabe se o constelador ele é bom, se ele não fica doente. Uhum. Por exemplo, eu já vi constelador ficar numa cama acamado porque fez coisa errada. Simplesmente, me formei hoje. Uhum. Atende aquele monte de pessoas, não sabe constelar direito, ou às vezes faz alguma coisa que não é devido, porque nós temos limites também na constelação, não é constelar tudo de qualquer jeito, não. Nós temos limites, né? E a gente tem que saber respeitar o limite. Se você passa do limite, você acaba ficando doente. Olha, o papo tá bom, Camila. Eu gostaria muito de agradecer, né, o seu aceite para participar aqui do Fala Psico. Falar sobre esses temas é muito importante porque a gente está levando conhecimento para as pessoas, desmistificando, né, mitos, porque existem muitos mitos relacionados, né,
principalmente nessa questão das terapias alternativas, e a gente tem uma função, um papel social de levar o conhecimento para as pessoas, né? Que às vezes a gente forma opinião a partir de um olhar, né, limitado de alguém que não conhece, que não tem noção de como funciona, então nada melhor do que a gente, né, ter contato com a origem para que seja esclarecido. Então, gostaria muito de te agradecer. O Fala Psico fica por aqui hoje. Gostaria de agradecer a presença do Ferreira, que é aqui quem nos dá todo o suporte, né, nessa parte sonoplástica, e também ao Ada, que cuida para nós das redes sociais, né, que faz toda a parte da transmissão. E mais uma vez, muito obrigada, Camila. Na próxima semana, o nosso Fala Psico vai contar com a presença da Vanessa Alexandre. A gente vai estar falando sobre estética e autoestima. É o tema da próxima semana. E eu aguardo vocês. Muito obrigada pela companhia até aqui. As pessoas que nos acompanham via Instagram e YouTube, muito obrigada. E um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus.